Bem-vindo ao canal Apologético, o seu canal em defesa da fé cristã. Hoje estarei trazendo para vocês mais uma religião da série de religiões que nós já estudamos aqui. Já aprendemos sobre Testemunho de Jeová, já aprendemos sobre o budismo, o judaísmo, e hoje estarei trazendo mais um, que é os mormonismo. Para quem não conhece, é a definição que colocamos para os mormons. Então hoje vamos ver rapidamente um breve resumo do que eles acreditam, a Bíblia, onde é que eles usam, a crença na Trindade e tudo isso, tá bom? Bom, esses daqui vocês são conhecidos, né? São os famosos elders, são aquelas pessoas que vão de dois em dois, né, na casa das pessoas conhecer, falar sobre a fé deles. E essa igreja aqui bonita e enorme é a sede mundial lá em Utah. Vocês veem que os mormons, se você forem observar todas as igrejas deles, eles não economizam, né, para fazer uma igreja bem feita. Eles fazem uma igreja bem feita, eles têm um templo bem bonito, eles fazem investimento nas igrejas deles. E isso tem atraído muitos públicos, muitas pessoas, né, para a sua religião. Então vamos lá, começando. Origem e fundação. Todo mundo já sabe, né, que foi fundado pelo profeta Joseph Smith Jr. Para deixar claro que é o Júnior, tá, gente? Porque o Joseph Smith era o pai dele e o Joseph Smith Jr. que era ele. Joseph Smith Jr., conhecido como profeta, vidente, revelador e fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como os Mormons, em 6 de abril de 1830. Após a morte do Joseph Smith em 1844, a liderança da igreja coube a Brigham Young, segundo profeta e presidente da igreja, que conduziu os mormons sob climas de perseguição e ódio por parte de seus opositores ao Vale do Lago Salgado, onde até hoje é a sua sede mundial no estado de Utah, nos Estados Unidos, que foi aquela foto, aquela imagem que nós acabamos de ver anteriormente, tá, gente? Só um detalhe, após a morte de Joseph Smith, não só Brigham Young, como a mulher do Joseph Smith, uma das, né, do Joseph Smith, e vários outros líderes acabaram criando suas próprias ramificações da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá, gente? Então, assim, a mais conhecida é a que nós conhecemos, a Igreja dos Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas ela não é a única, tá? Tem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias renovada, tem a outra que é redentora. Então temos várias ramificações da Igreja de Jesus Cristo depois que Joseph Smith morreu. Então quando eles falam que só eles é verdadeiro porque eles são únicos, isso é mentira porque eles não são únicos. Entre eles mesmos tem 5 ramificações de igrejas diferentes, tá bom? E quando o Brigham Young foi conduzido pelos mormons, né, quando ele foi conduzir os mormons sob clima de perseguição e ódio por parte de seus opositores, é muito em relação, vamos ver isso futuramente, lá para frente, às crenças dos mormons, né? A crença de que Adão era Deus, a crença de que Deus tem relações sexuais com deusas para poder povoar a terra, a questão de que os seres humanos vão ser deuses, a questão de que os negros não podiam frequentar a igreja, a questão de que os homens podiam ter várias mulheres porque Deus permitia. Então, várias crenças que vamos estudar futuramente, que eles acreditavam e que quem era cristão ou quem não era cristão não concordavam muito com a ideia. Então eles sofreram muita perseguição exatamente no início por conta disso, tá bom? Vamos continuar aqui. Bom, esse daqui é o Joseph Smith Jr., né? O fundador da igreja. E esse aqui é o Brigham Young, que foi o segundo profeta oficial depois que o Joseph Smith morreu, né? Que continuou o trabalho dele, o legado dele na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Textos normativos. Considero como obras canônicas e padrão da Igreja a Bíblia Sagrada, o Livro de Mórmon, Doutrinas e Convênios e Pérola de Grande Valor. Isso aqui é interessante vocês observarem, porque eu já ouvi muita gente dizer que os mormons não usam a Bíblia e que eles usam o Livro de Mórmon. Isso é mentira, tá, gente? Os mormons, eles usam sim a Bíblia Sagrada, obviamente de acordo com a tradução deles, com o que eles acreditam e o que convém com eles. Mas eles usam a Bíblia Sagrada. E, por sinal, eles usam a Bíblia Sagrada para defender a crença deles. Então a gente tem que estar preparado para isso, para quando vocês forem
ser evangelizados pelos mormons, tá bom? Não pensem que eles só usam o livro de mormons, não pensem que eles não conhecem a Bíblia, pelo contrário, eles conhecem muito a Bíblia do começo ao fim. Até porque para você ser um elder, para você ser um dos elders, que são aqueles dois lá que andam de 2 em 2, para você ser um, você é obrigado a saber a Bíblia Sagrada inteira, o livro de Mormon inteiro, doutrinas e convênios e pérolas de grande valor inteiro. Então você não pode simplesmente chegar e ir. Você tem que saber todas as histórias que contam nos 4 livros da Igreja dos Mormons, ok? Então você tem que obrigatoriamente conhecer a Bíblia. Então, obviamente, que eles têm a tradução deles, o que eles acreditam e por que eles acreditam daquilo, usando a Bíblia também. Do mesmo modo que o Testemunho de Jeová usa, do mesmo modo que o pessoal do Candomblé usa, do mesmo modo que os Adventistas, CCB, todos eles usam, mas cada um deles tem uma doutrina diferente diferente da doutrina cristã. Mas todos eles têm base bíblica. Bom, vamos lá, continuando, vamos aprender rapidamente um pouco dos textos normativos dos Mormons. Primeiramente, o livro de Mormon. O livro ganhou esse nome por conta de um de seus profetas, escritores e compilador, que se chamava Mormon, que dizem supostamente ter existido em aproximadamente 380 d.C. Então, para quem não sabia por que eles são chamados de Mormons e por que o nome é Livro de Mormon, está aí explicado. Ele tem esse nome porque o livro foi escrito por um profeta deles, né, que eles chamam de Mormon, que dizem ter existido depois de 300 d.C., 380 d.C. O livro é dito, como na capa, um outro testamento de Jesus Cristo. Não é o outro evangelho, mas apenas o testemunho de Jesus Cristo nas Américas. Então, eles dizem que o livro de Mormons não é um outro testamento, não é outro evangelho, né? Porque a gente sempre fala para eles que a Bíblia fala que quando até mesmo um anjo vier com outro evangelho, nós não devemos acreditar. Então, para burlar essa passagem bíblica, eles dizem que não é um outro evangelho, e sim um testemunho de Jesus Cristo de quando ele veio nas Américas. Para você que nunca leu o livro de Mormon, o livro de Mormon conta a história de Jesus aparecendo para vários discípulos antes de Jesus vir para a Terra e depois de Jesus vir na Terra. Tudo isso acontecendo na América. Enquanto que a Bíblia fala sobre o judaísmo, Jesus trabalhava também aqui nas Américas. Enfim, continuando. Ainda existe muita crítica por parte de muitos céticos em relação ao conteúdo do livro. Por quê? Porque o livro apresenta como destaque a vinda de Cristo às Américas depois da ressurreição. Tá? Então eles dizem que depois da ressurreição, Jesus não apareceu só para os discípulos lá em Jerusalém, ele também veio aqui nas Américas evangelizar para os índios. Não há, porém, registros históricos de que Jesus tenha visitado a América. Fato também não mencionado na Bíblia e nem qualquer outro escrito conhecido que fale a respeito de Jesus. Então, qual é a diferença? A Bíblia, não só a Bíblia, mas várias outras pessoas, vários outros escritores também relataram a vida de Jesus em Jerusalém, porque disseram que viram Jesus ressuscitado. Então, além da Bíblia que diz que Jesus ressuscitou, vários outros escritores que não fazem parte da Bíblia também viram Jesus e escreveram sobre isso em livros. Já nos Mormons, não. Só o livro dos Mormons falam que Jesus foi para as Américas. Não tem nenhum outro registro de nenhum outro escritor, de nenhuma outra civilização que conste sobre isso. Há dúvidas sobre a existência dos personagens citados no livro de Mormons e também sua precisão histórica, como, por exemplo, o livro diz ter tido cavalos no continente americano, o que não aconteceu. Por quê? Os cavalos só foram trazidos em navios pelos espanhóis. O livro diz que os índios americanos usavam moedas, o que é improvável. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios trocavam ouro por espelhos e pentes, material desconhecido para eles, sem usar moeda. O livro também diz que o casamento é eterno. Também da Bíblia, Jesus garante que no céu não haverá casamento, mas todos serão como os anjos. Mateus 22:30. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em matrimônios. São, todavia, como anjos do céu. Então você percebe que o livro, bem no início e durante a história dele, ele é um pouco meio que contraditório, tanto em relação a ele mesmo, quanto em relação à Bíblia. E isso a gente vai ver também futuramente, tá bom? Isso aqui é só para você ter um resumo do que o livro de Mormon fala. E aqui é uma cópia do livro de Mormon, né? Que vem o livro de Mormon bem na frente e fala o outro testamento de Jesus Cristo. É como se tivesse
o Antigo Testamento, Novo Testamento e o livro de Mórmon, como o Novo Testamento. Doutrinas e Convênios. Doutrinas e Convênios é um livro de revelações divinas ditas por Jesus Cristo a Joseph Smith em relação à Igreja, fins dos tempos e chegada do milênio. Também contém conselhos aos seguidores de Cristo nos últimos dias. Explica qual seria o projeto e o fundamento de Deus na criação do homem e da mulher, conhecido como plano de salvação. E é também um livro mais recente sobre a manifestação de Jesus Cristo, atualmente da Igreja. Além disso, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias também creem em revelação moderna. Então, o livro de Doutrinas e Convênios é um livro cheio de regras do que pode e o que não pode na igreja deles. Tá, gente? Eles não podem tomar café, não podem tomar nada que tenha álcool, não podem tomar muitas outras coisas, chá preto, nada que contenha cafeína, essas coisas, tá bom? Então, ele é um livro cheio de regras. Fala sobre as regras, fala também sobre o fim dos tempos, que não estão no livro do Apocalipse, porque ele diz que Jesus deu uma parte para João e outra parte para Joseph Smith. Então, nesse livro tem relatos de dos fins dos tempos que não tem na Bíblia. E a chegada do milênio, que para eles é um pouco diferente do nosso. A obra foi publicada pela primeira vez em inglês no ano de 1835 para a restauração da verdadeira igreja nos últimos dias. E aí, no livro deles, né, dos Doutrinas e Convênios, fala: e ninguém pode participar dessa obra a menos que seja humilde e cheio de amor, tendo fé, esperança e caridade, sendo temperante em tudo o que lhe for confiado. Eis que eu sou a luz e a vida do mundo. O que diz estas palavras, escuta com toda força, e serás chamados. Isso está em Doutrinas e Convênios, capítulo 12, versículo 8. E aqui tem um livro de Doutrinas e Convênios. Atualmente, gente, ele já tem um livro do Mormons que já é tudo junto. O livro de Mormon, Doutrinas e Convênios, Pérolas de Grande Valor. Tem os separados e tem os juntos. Bom, Pérolas de Grande Valor. É uma coletânea de escritos seletos que trata de muitos aspectos significativos da fé e doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esses materiais foram traduzidos pelo profeta Joseph Smith quando esteve cara a cara com o mercador egípcio. Comprou o livro, traduziu e publicou na época da Igreja. A primeira coletânea de materiais que apareceu com o título de Pérolas de Grande Valor foi estudada em 1851 pelo elder Franklin Richards, na época membro do Conselho dos Doze e presidente da missão britânica. Seu propósito era tornar mais acessível alguns artigos importantes que haviam tido circulação limitada na época de Joseph Smith. Com o aumento do número de membros da Igreja na Europa e nos Estados Unidos da América, houve necessidade de se colocar esses escritos ao alcance de todos. A Pérola de Grande Valor começou a ser amplamente usada e mais tarde tornou-se uma das obras padrão da Igreja, por determinação da primeira presidência e da Conferência Geral realizada em Salt Lake City, no dia 10 de outubro de 1880. No livro Pérolas de Grande Valor, contém os escritos dos profetas do Antigo Testamento, Moisés e Arão. Vamos resumir basicamente aqui. O livro Pérolas de Grande Valor, ele é um livro que o Joseph Smith encontrou quando foi comprar uma múmia com um comerciante. Ele comprou uma múmia e lá no caixão dessa múmia, sei lá que Deus que ele encontrou um livro. E na cabeça dele, ele traduziu o livro como sendo o livro de Moisés e de livro de Abraão, numa língua chamada egípcio reformado, que foi a mesma língua que foi usada no livro de Mormons, que até hoje os egípcios não fazem, nem mesmo os escritores egípcios sabem que diabos de língua é essa. Mas enfim, então o livro de Pérolas de Grande Valor, ele vai ter a história do Antigo Testamento de Moisés e Abraão. E as histórias que aparecem nesses livros é a mesma contada em Gênesis, só que com alguns detalhes a mais e algumas diferenças. Por exemplo, em Gênesis fala: no princípio criou Deus o céu e a terra. No livro de Moisés e livro de Abraão fala: no princípio os deuses criaram a terra. Por quê? Porque eles não acreditam em trindade, e sim em uma tríade de deuses. Eles acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses diferentes. Então, o livro de Moisés e Abraão, basicamente, ele diz que são livros que a Igreja Evangélica e Católica tirou da Bíblia, porque falava de coisas diferentes do livro de Gênesis, e eles usam como regras de fé também na igreja deles. Segue uma breve introdução ao conteúdo atual.
Primeiramente, seleções do livro de Moisés, extrato do livro de Gênesis da tradução da Bíblia, feita por Joseph Smith, que ele iniciou em junho de 1830. Então, eles têm uma própria versão da Bíblia deles também, que o Joseph Smith criou, com algumas coisas a mais e outras coisas a menos, que dizem que a igreja tirou da Bíblia. Então, por exemplo, vai ter coisas a mais em Gênesis 50, que tem versículos a mais que não tem na Bíblia, que não tem na nossa Bíblia, porque eles dizem que a Igreja Católica tirou da Bíblia. O livro de Abraão, tradução de alguns papiros egípcios que chegaram às mãos do Joseph Smith em 1835 e que continham escritos do patriarca Abraão. A tradução foi publicada em partes sequenciais no periódico Times and Seasons, a partir de 1º de março de 1842, em Malvo, estado de Illinois. O que mais que tem nesse livro? Mateus, trechos do Testemunho de Mateus, da tradução da Bíblia, feita por Joseph Smith. Joseph Smith, história, então vai ter a história do Joseph Smith. Trechos do Testemunho da História Oficial de Joseph Smith, preparados por ele em 1838 e publicado em partes sequenciais no periódico Times and Seasons, em Nauvoo, estado de Illinois, a partir de 15 de março de 1842. Regras de fé de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Declaração de Joseph Smith, publicada no periódico Times and Seasons, em 1 de março de 1842, junto com uma breve história da Igreja, que se tornou conhecida popularmente como a Carta Wentworth. E aqui está o livro de Pérola de Grande Valor. Vamos ver agora a crença deles em relação a Deus, Jesus e Espírito Santo. Como eu falei para vocês, eles não acreditam em uma trindade, mas sim em uma tríade de divindade. Deus Pai, que eles dizem que é Elohim, é um ser que foi pecador, preste atenção que aqui já vai mudar as coisas, é um ser que foi pecador em outro planeta e evoluiu até se tornar Deus. Ou seja, enquanto que nós cristãos acreditamos que Deus não tem pecado nenhum, eles acreditam que Deus já teve pecado sim. Foi um pecador em outro planeta e teve que evoluir até se tornar Deus. Possui um corpo de carne e osso tão tangível quanto os homens. Possui várias esposas deusas, como falei para vocês, que geram por meio de relação sexual os espíritos que povoam a Terra. Deus tem pai, mãe, avô e avó, ou seja, são particularmente politeístas, já que eles acreditam que Deus era um ser pecador e evoluiu até ser Deus, então eles acreditam que qualquer outra pessoa e qualquer outros deuses também no mundo afora pode fazer isso. Jesus é considerado divino, Jeová, bem diferente, né? Que o testemunho de Jeová dizem que o Pai é Jeová, eles acreditam que Jesus é Jeová, mas também só alcançou esse status por meio da obediência irrestrita aos ensinos do Evangelho Eterno. Possui uma mãe celestial e entre seus vários espíritos irmãos, os quais desconhecemos, se encontra Satanás. Então vamos lá. Eles acreditam que Jesus tem uma mãe, né? E eles dizem que provavelmente pode só ser o Espírito Santo, já que o Espírito Santo é o que leva a pessoa para o caminho correto, né? E a mãe sempre quer levar o filho ao caminho correto. E eles dizem também que ele deve ter uma mãe pelo fato de que, como Deus criou a mulher, né? Então Deus teve uma inspiração para se criar na mulher. Então ele se inspirou na mulher dele. E eles também dizem que Jesus teve vários irmãos. No livro de Mormons e na Bíblia da tradução de Joseph Smith, fala sobre a história de que quando Deus queria mandar alguém para a Terra para morrer por nossos pecados, Jesus, os irmãos de Jesus e Lúcifer se voluntariaram. Só que não fala o nome dos irmãos de Jesus, só destaca Jesus e Lúcifer. Só que Deus escolheu Jesus e aí Lúcifer ficou com raiva e por isso que começou a guerra. Espírito Santo é uma divindade espiritual, não possui corpo. O Espírito Santo, portanto, é uma divindade de natureza distinta ao Pai, que possui corpo, e do Filho, que também possui. Então, dos três, apenas o Espírito Santo não tem corpo. Os outros dois têm corpo normalmente. Salvação é visto de duas formas. Uma geral, que significa o direito da ressurreição para todos os homens, e uma específica, que significa o direito de ascender e se tornar um Deus dado aos mormons. Morte. Após a morte, o espírito continua mantendo sua individualidade e personalidade.
Se for mórmon, irá para o mundo espiritual. Se não for, irá para a prisão dos espíritos, onde aguardará a ressurreição e também poderá ter acesso ao Evangelho se não ouviu na terra. Outras crenças, eles acreditam no batismo por procuração. O que seria isso? Eles batizam vivo no lugar dos mortos com o intuito de remi-los da prisão dos espíritos. Ou seja, se você tem um familiar que é mórmon e você não é mórmon, você morreu, você vai para a prisão dos espíritos porque você não é mórmon. Mas, se o seu familiar que é mórmon pagar para fazer o batismo por procuração, o seu espírito vai sair da prisão dos mormons, que eles dizem, né, prisão dos espíritos, e vai para o céu. Esse é o que eles chamam de batismo por procuração. Não existirá punição eterna em nenhum lago de fogo para os pecadores que não creem na doutrina de Mórmon, mas a punição alcançará aqueles que perseguem a igreja Mórmon. Ou seja, você não é Mórmon, você não vai para o lago de fogo. Você só vai ser, como eu falei, vai para a prisão dos espíritos, e se acreditar no evangelho lá, vai ser salvo. O que vai levar uma pessoa a ir para o inferno é você perseguir os mormons. Você pode não ser evangélico, não pode ser de nenhuma religião. Só não pode perseguir os mormons. Porque se você perseguir, aí sim você vai para o inferno. Não aceitavam negros até 1978 por acreditar ser uma raça amaldiçoada por pecados realizados antes da encarnação. São pré-existencialistas. Ou seja, eles acreditam que estávamos como deuses antes de vir ao mundo. Não tomam bebidas alcoólicas, como eu falei, é regra deles. Não tomam bebidas alcoólicas, refrigerantes à base de cola e café. Nada que envolva alcoolismo, nada que envolva cafeína, nada que envolva nada à base de cola, eles tomam. Tá? Porque eles dizem que isso faz mal para a saúde, faz mal para o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, precisa estar perfeito. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um breve resumo, como eu falei para vocês, um breve resumo da crença Mormons. Futuramente a gente vai estar fazendo um estudo bem mais a fundo sobre isso. E na próxima semana eu estarei trazendo aqui uma nova religião. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. E até a próxima, se Deus quiser e assim permitir. Tchau, gente. Valeu!